Alô, boa tarde. Mais aviso para vocês, caso vocês tenham algumas dúvidas em relação ao VHDL, o VHDL, que é a primeira parte, uma das primeiras partes da disciplina, é a primeira linguagem de descrição de hardware, está aqui na aula 2. Ele tem um material de referência na minha página pessoal. Eu, inclusive, tenho que passar aqui para o Moodle para essa parte justamente de VHDL. Aqui no Moodle, na introdução ao VHDL, ele tem a passagem da representação do circuito de diagrama esquemático para VHDL. Então, o ISE ele já faz isso automaticamente. Então, a maioria das ferramentas de EDA, elas fazem essa passagem de diagrama esquemático para VHDL. E também faz vice-versa, ela tem a representação de linguagem de descrição de hardware para diagrama esquemático. A representação de uma linguagem de descrição de hardware, de uma HDL, em diagrama esquemático, eles chamam de RTL, que é Register Transfer Level. Então, eles têm uma representação de uma linguagem em que você descreve um circuito digital, uma linguagem que você utiliza para descrever um circuito digital, em diagrama esquemático. Só que é uma representação própria de um fabricante específico. Então, é para a tecnologia do dispositivo de lógica reconfigurável daquele fabricante. Então, seria para a tecnologia que você vai utilizar para um dispositivo de lógica reconfigurável. Como existem algumas tecnologias que são utilizadas para você configurar um dispositivo, você pode configurar utilizando porta lógica básica, porta lógica E ou I não. Você pode configurar o dispositivo ou um circuito digital utilizando sua porta lógica NAND, porta lógica NOR. Você pode configurar um circuito digital utilizando multiplexador, implementando função lógica. Com base no multiplexador implementando função lógica, você pode utilizar LUT, que é Lookup Table. Lookup Table é uma memória, e para você endereçar uma memória ou para utilizar uma memória semicondutora, você precisa de multiplexadores e demultiplexadores. Então, lá em eletrônica digital, vocês veem que para memória semicondutora ser uma memória semicondutora, você precisa que a memória ela seja um circuito sequencial. Então, a memória nada mais é que uma série de flip-flops dispostos como se fossem registradores. Então, a memória é uma série de registradores. Só que para ser uma memória não é só você pegar um monte de registrador, você tem que organizar eles e ter que ter um acesso a eles. Então, mais importante que você ter o armazenamento é o acesso à memória, que é justamente o acesso à leitura e à escrita da memória. Então, o que ficou mais importante hoje em dia é o gerenciamento da memória, que é o que os sistemas operacionais fazem, o gerenciamento da memória. Que é o quê? Que é saber o que você guarda na memória e o mais importante, que é a função do gerenciamento da memória, é saber onde você guardou aquilo que você quer dentro da memória. Então, o gerenciamento da memória faz o quê? Lida com endereços dentro da memória. Então, para fazer o endereçamento da memória, você faz com o quê? Com multiplexador e demultiplexador. Então, a memória semicondutora, ela é o conjunto de registradores e multiplexadores e demultiplexadores. Então, não é só dispositivo de armazenamento de bits. Então, são também dispositivos de armazenamento de bits
e circuitos combinacionais. Então, são circuitos sequenciais e combinacionais. Então, são circuitos, são subsistemas digitais. Então, é um sistema digital que são subsistemas digitais combinacionais, os multiplexadores e demultiplexadores e os registradores juntos. Aí as células de memória são os conjuntos mínimos de registradores, né? São registradores de 8 bits, 16 bits, 4 bits. Aí a célula de memória vai ser de 8 bits, 4 bits, 16 bits, né? Que é o tamanho mínimo que você pode endereçar da memória. Então, o mínimo de bits que você pode guardar em um endereço de uma memória é o tamanho da célula daquela memória, né? Então, se você endereça, se um endereço da memória você consegue guardar 8 bits, então o tamanho da célula daquela memória é 1 byte, 8 bits. Se em um endereço de uma memória você consegue armazenar 32 bits, então o tamanho da célula daquela memória é de 32 bits. Então, o dispositivo de lógica reconfigurável também pode utilizar lookup table. Lookup table é o quê? É uma memória em que você endereça uma função lógica nela. Aí, pelo endereço dessa memória, é como se você colocasse os valores de uma variável lógica nos endereços dessa memória. Aí o valor dessa memória vai te dar o resultado dessa função lógica. Então, a memória é uma porta lógica. Então, a lookup table é o quê? É uma memória que se comporta como se fosse uma porta lógica configurável. Então, essa é uma maneira de se efetuar uma reconfiguração lógica. Outros tipos de dispositivo de lógica reconfigurável, eles têm até unidades de processamento básicos, né? Então, eles são como se fossem microprocessadores básicos, que eles têm lookup tables dentro deles e têm multiplexadores também nas entradas e saídas deles. E nas saídas deles, eles têm também flip-flops nas saídas para fazer o papel também de memórias, né? Então, se você quiser configurar eles como memória, você pode configurar já que eles já têm flip-flops neles para eles serem configurados como memórias. Se você quiser configurar eles como memórias, eles têm também mecanismo de configuração para configuração lógica, né? Aí eles têm, por exemplo, o lookup table neles, às vezes, de 6 bits, de 8 bits, de 4 bits, vai depender da tecnologia de configuração lógica que eles utilizem, de fabricante para fabricante. Então, a representação em circuitos e diagramas esquemáticos, em RTL, vai depender da tecnologia do dispositivo e do fabricante, que o fabricante utiliza. Isso dá a denominação da lógica de fine grain e coarse grain. Fine grain e coarse grain, que eles dizem que a arquitetura de computadores, ou a arquitetura computacional, classifica fine grain e coarse grain. Seria grão fino e grão mais grosso. Grão mais fino e grão mais grosso, que eles dizem. Essa tecnologia que eles falam, essa classificação que eles falam em grão mais fino e grão mais fino em arquitetura computacional, arquitetura de processamento de dados ou arquitetura de processamento computacional, quer dizer se você utiliza uma configuração ou um processamento com circuito mais simples, aí é fine grain, ou seja, seria um grão mais fino, ou você utiliza uma arquitetura de processamento com circuito mais complexo, maior. Aí é coarse grain, seria um grão mais grosso. Então, seria um circuito de processamento maior, mais complexo, para efetuar um processamento, um nível de uma célula de processamento mais básica da tecnologia que você está utilizando. Então, isso para a lógica reconfigurável que é bastante utilizada, é a tecnologia que é utilizada para os dispositivos de lógica reconfigurável que tem hoje em dia. Por exemplo, da Altera, eles utilizam mais fine grain para os dispositivos deles, os dispositivos de lógica reconfigurável, os FPGAs da Intel Altera. Hoje em dia é Intel FPGA.
Então, eles utilizam, e estão utilizando até hoje em dia mais dispositivo de lógica reconfigurável com fine grain. É por isso que eles falam que as unidades básicas de lógica reconfigurável deles, eles falam que são elementos lógicos reconfiguráveis, as unidades básicas deles. E são praticamente como se fossem portas lógicas reconfiguráveis. São portinhas lógicas como aquelas que eu mostrei para vocês, portinhas lógicas não E ou não ou, em que eles têm as saídas ou as entradas, ou entre os chaveadores, eles têm outras chaves também que servem como a configuração para a porta lógica não E ou não ou, para ela ser configurada para outras portas lógicas daí. Aí, a partir da porta lógica não E ou não ou, você pode configurar ela para ser uma porta lógica inversora, né? Uma porta lógica não, NOT, uma porta lógica E, uma porta lógica OU, e interligar elas, né? Uma não E com outra não E, você pode obter uma porta lógica OU, uma porta lógica E, uma porta lógica não E, e assim por diante. E a configuração daí do sistema de roteamento e interconexão entre os dispositivos de lógica reconfigurável daí já é mais complexo. É uma configuração baseada em roteamento. Ela vai ficar mais complexa. Essa daí eu acho que eu fiquei de mostrar depois. Não lembro se eu fiquei de demonstrar. Pois eu vou mostrar para vocês uma parte do sistema de roteamento. A qualquer coisa eu mostro novamente. Aí na minha página pessoal, que eu estava falando, no link, eu tenho na minha página pessoal que já havia de lógica reconfigurável. Lá tem dividido já, como é o link geral de lógica reconfigurável, tem a parte de VHDL. No início já há o material de referência para VHDL em geral. Está em PDF, tá? Porque é geral. Então ele não está em HTML. Está aqui. E aí ele tem um resumo aqui, ele fala um pouquinho sobre o ISE, que foi baseado no ISE, e tem um pouquinho aqui falando sobre uma introdução sobre o VHDL, e algumas das funções, e o VHDL é baseado em bibliotecas de funções já pré-construídas e pré-compiladas por VHDL, e tipos de dados, principalmente, já para ser utilizado com VHDL em sistemas digitais, para ser compatível com sistemas digitais, principalmente de programação, daí das linguagens de alto nível de programação. Que tem, por exemplo, esses tipos aqui de dados. Que estão aqui, ó. Aqui é só para conversão de dados, tá? Bem que essas apostilas aqui na minha página, elas sempre estão sobre constante... Aqui um resumo de operações lógicas e aritméticas do VHDL. Só que como o VHDL é baseado em bibliotecas, principalmente bibliotecas do I3E para o VHDL, então ele vai estar sujeito à biblioteca que você estiver utilizando e não pode ter também conflito entre as bibliotecas. Então tem que verificar as bibliotecas que estão sendo utilizadas do VHDL, do I3E, e verificar também os tipos de biblioteca que estão sendo utilizadas para validação desses operadores aqui. Inclusive para esses tipos de dados aqui. Os tipos de dados, os tipos de variáveis que são aceitas para facilitar a comunicação, inclusive, e a compatibilidade entre os dados e os tipos de sistemas
digitais. A compilação, a compatibilidade com outros sistemas também. E os exemplos de códigos mais para baixo. Aqui, o Standard Logic Arith é um tipo de pacote, quero dizer, da biblioteca do I3E, do STD Library, Standard Logic Arith, da biblioteca do I3E, do Library I3E. Então, a biblioteca do I3E tem um pacote, que seria um conjunto de funções pré-compiladas dentro dessa biblioteca do I3E, que chama STD Logic Arith. Que pode ser utilizado daí para essas funções de conversão entre os tipos de dados. Se você utilizar esses tipos de dados aqui, ele já facilita a conversão. São os tipos de dados que vão ser utilizados para o primeiro projeto da calculadora em VHDL. Aí ele utiliza esses tipos de dados aqui, a conversão entre eles, né? Lembrando que no VHDL que a gente tem duas versões principais dele, uma versão de 1990 e outra versão de 2000, a mais utilizada de 1990, então ela não engloba operações com número do tipo real, e do time é para simulação. Real, ele serviria para números como se fosse float, equivalente na linguagem C. Mas ele não existe na implementação, digamos assim, do VHDL raiz, porque aqui ele não está mostrando a guia. Só um pouquinho. Essa daqui é a apostila que tem PDF do VHDL. Então, ele tem o resumo ali, como eu estava falando. Esses são os tipos de dados aqui nessa tabela, feitos pelo VHDL. Tem a classe de objetos também que ele tem o cabeçalho que ele explica, a estrutura em VHDL do código-fonte, a linguagem de descrição de hardware, alguns operadores que eles têm para essa biblioteca padrão do I3E, VHDL, que é padronizada. A essa biblioteca tem um pacote de funções dentro dela já pré-compilados. Um desses pacotes daqui, ó, STD Logic Arithmetic, que é Standard Logic Arithmetic, que é o pacote de funções padronizado pelo I3E, de funções aritméticas para lidar com tipos de dados lógicos. Para lidar com esses tipos de dados aqui, claro, como eu estava falando, não com real, que seria de ponto flutuante. Aí eles têm essas faixas de valores aqui possíveis, né? A diferença entre eles, os exemplos de formatação que a gente pode utilizar no código-fonte em VHDL. O real, ele não lida com isso, porque seria equivalente ao formato em ponto flutuante, nessas faixas de valores aqui, porque eles são implementados e a gente tem a possibilidade de escolher ou até fazer um circuito que a gente queira, até fazer com o padrão de formato de ponto flutuante, de precisão dupla ou precisão simples do I3E, ou de acordo com o circuito que a gente queira daí. Então tem essa liberdade de fazer um circuito à parte e utilizar os circuitos que a gente queira, otimizados ou não, e até processamento paralelo. O time aqui não é com tempo, porque como a gente está fazendo a programação a baixo nível, a nível de hardware, então fica dependente do sinal de clock ou do circuito de clock que nós estamos utilizando. Então é utilizado para fins de simulação, esse time aqui. Para script de simulação, que nós falamos.
Então, vai ficar dependente do script de simulação, que é dependente do ciclo de clock. Então, esse formato time aqui, ou para o tipo de dado timer, é dependente só do número de ciclos do sinal de clock, para circuitos sequenciais, em que ele utiliza os processos, né? E esses são os operadores lógicos, relacionais e matemáticos. Lembrando que daí esses matemáticos eles vão até o formato inteiro. Então não chega ao formato real, porque o inteiro é o formato do número inteiro, matemático inteiro. Então, o formato número decimal inteiro, positivo ou negativo, de 64 bits. Então, nessa faixa de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.647, até 2 milhões, 147 milhões, 483.147. Então, vem a mesma vinculação, os mesmos cuidados que tem que se ter, como se fosse na programação de um microprocessador, um microcódigo de um microprocessador, uma programação de uma linguagem convencional de um microprocessador. Da mesma maneira, desse arquivo aqui, também tem um material de referência. Você vai dar VHDL, Verilog. Aí esse é o curso básico de Verilog, daí esse eu peguei da Altera, foi baseado no material da Altera. Esse também é a mesma coisa, é igual ao do VHDL, só que é relativo ao Verilog. Daí com esse, como eu peguei o da Altera, ele vai falar muita coisa relativa também, que tem também no do VHDL, só que em relação ao Verilog, e o Verilog ele vai fazer e tem que fazer a mesma coisa que o VHDL, só que o Verilog ele foi criado por uma empresa e por um conjunto de empresas, eles começaram a utilizar e foi adotado para uso também como uma opção alternativa em relação ao VHDL. Mas os dois, na finalidade, o VHDL e o Verilog, tem que fazer a mesma coisa. E faz a mesma coisa. Então você tem as duas opções, de utilizar o VHDL e o Verilog. E é bom saber um e o outro por quê? Porque eles, às vezes, você encontra um código procurando aí pela internet ou verificando em alguns códigos que você pode receber de algum circuito ou em alguns circuitos que pode estar, às vezes, em Verilog ou em VHDL. Mas em alguns projetos você pode receber o código em Verilog, daí uma parte em VHDL, você pode utilizar um circuito em Verilog, daí um subcircuito em VHDL, ou ao contrário, ter o sistema principal em VHDL, o subsistema em Verilog, assim por diante. Porque no final, o FPGA, o dispositivo de lógica reconfigurável, vai compilar tudo e vai configurar todos os circuitos da mesma forma, na tecnologia que ele utiliza. Vai configurar tudo em circuito digital, em portas lógicas. Aqui tem os exemplos dos circuitos em Verilog.
A diferença é que em VHDL ele divide os circuitos em arquitetura e em portes. Então, os circuitos são divididos em duas partes principais, em VHDL. Em Verilog, não. Eles são colocados todos em um módulo. Então, em Verilog, não. Eles são colocados tudo o que eles chamam em módulo. Então, o circuito em Verilog é chamado de módulo. Aí as entradas e saídas do circuito são colocadas, e o funcionamento do circuito, o processamento do circuito é tudo colocado dentro desse módulo. Na parte de cima desse módulo, ou no cabeçalho dele, são colocadas as entradas e as saídas e a descrição dessas entradas e saídas. E logo depois dessa descrição, é colocado o processamento do circuito, logo em seguida, inclusive a chamada dos circuitos. Em VHDL, não. Você tem a parte principal do circuito em VHDL, na parte de cima do circuito em VHDL, que é chamado de entidade ou entity em VHDL. Aí dentro dessa entidade em VHDL, que é a primeira parte em VHDL, você tem as entradas e saídas. Daí, que é separado. Daí você coloca essa parte no código-fonte em VHDL de um circuito em VHDL. Então, o circuito em VHDL é identificado por essa entidade, onde você coloca as entradas e saídas do circuito. E depois você tem outra parte que você chama de arquitetura, em que você coloca o processamento, o funcionamento desse circuito. E se quiser, você pode separar a entidade da arquitetura em VHDL. Então, o VHDL tem essa característica também, uma das principais em relação ao Verilog. Você separa a entidade da arquitetura. Isso serve para identificar as entradas e saídas do circuito em relação a outro circuito ou subcircuito, a hora que você vai utilizar. Então, você pode colocar separadamente o funcionamento do circuito das entradas e saídas dele. Então, você pode utilizar a mesma arquitetura para um monte de circuitos diferentes, que tem entradas e saídas diferentes, ou você pode utilizar as mesmas entradas e saídas do circuito com arquiteturas diferentes, com funcionamentos diferentes daí. Isso, muitas vezes, é importante quando você quer fazer processamento paralelo. Ou seja, você tem o mesmo processamento para diversos dados diferentes, você tem processamentos diferentes para dados iguais. O Verilog, aí ele pode simplificar algumas coisas, por exemplo, isso em relação ao VHDL, e tem outras coisas que o VHDL permite mais com flexibilidade em relação ao Verilog. Então, tanto faz, mas daí a gente vai ter que pegar e conhecer dos dois, né? Por exemplo, aqui em Verilog, para declarar uma entrada, aqui ele coloca input, aí entre chaves, 7 2.0. Esse 7 2.0 ele está identificando aqui um barramento de 8 bits de entrada. Em VHDL, eu tenho que colocar input vector, aí eu tenho que colocar 7 down to, escrever down to 0. Isso daqui quer indicar a ordem dos bits. Quer dizer que a ordem dos bits nesse barramento aqui está 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer que eu estou colocando o bit mais significativo como sendo o bit 7 e o menos significativo o bit 0. Se eu colocasse aqui 0, 2.7, eu ia colocar o bit mais significativo como sendo o bit 0 e o menos significativo como o bit 7. Tá? Essa ordem aqui, ela importa muito. Porque isso daqui, ó, como está descrito aqui, input, quer dizer que é entrada. Se eu pegar aqui essa entrada, ou esse barramento de entrada de 8 bits, colocar aqui 7 2.0, ou inverter ele de 0 2.7, isso vai influenciar no dispositivo cujas saídas eu vou ligar nessa entrada desse meu circuito aqui. Desse circuito que eu estou fazendo no meu dispositivo de lógica reconfigurável. Então, vai influenciar nas ligações externas que eu estou fazendo para esse meu circuito que eu estou colocando essa entrada aqui.
essa ordem aqui. Por exemplo, na calculadora aí que vocês vão fazer, para as ligações lá que a gente faz, eu peguei um circuito lá que eu peguei da internet. No circuito que eu peguei da internet, eu peguei um exemplo lá do decodificador BCD 7 segmentos, só que a ordem que eu peguei do exemplo lá, pro decodificador, ele está com a ordem do display, dos segmentos do display invertida. Então, o display de 7 segmentos tem os displays lá, os segmentos classificados como A, B, C, D, E, F, G, os 7 segmentos. Então, a ordem que eles estão no barramento estava A, B, C, D, E, F, G. No exemplo, estava ao contrário, essa ordem aqui. Então, ao invés dos segmentos estarem na ordem A, B, C, D, E, F, G, de 7, 2 pontos a 0, então o 7 seria o A, o B seria o 6, o C seria o 5, o D seria o 4, o E seria o 3 e assim por diante. Não, estava o 7, era o G, o 6 era o F, o 5 era o E e o 4 era o D e assim por diante. Estava invertido. Então eu tive que fazer o quê? Eu tinha que chegar lá e trocar essa ordem daí. Então tem que se atentar para isso, a hora que der esse erro. Mas daí, como eu estou utilizando uma linguagem de descrição de hardware, o que eu faço? Daí, para corrigir esse erro, eu venho aqui e troco. Se for Verilog, eu chego aqui e coloco input e coloco 0, 2.7. Só isso. Se for VHDL, eu coloco bit underline vector, aí coloco entre parênteses bit underline vector, coloco entre parênteses, ao invés de ser 7 down to 0, eu coloco 0 to 7. Então eu troco 7 down to 0, coloco 0 to 7, entre parênteses daí. Então é bit underline vector em VHDL. E também em VHDL vai depender também da biblioteca que eu estiver utilizando. Tem isso também. A biblioteca do I3E que eu estiver utilizando. Porque dependendo da biblioteca, pode ser que eu tenha que utilizar bit vector ou input bit vector. Vai variar com as bibliotecas daí que eu posso utilizar o tipo de entrada que eu utilizo, porque as bibliotecas daí podem permitir outros tipos de entrada. Por exemplo, a entrada que aceita os níveis lógicos, pode aceitar mais um tipo de nível lógico, por exemplo, a entrada de alta impedância. Entrada de alta impedância é quando eu não ligo nada na entrada. Se eu não ligo nada em uma dessas entradas aqui, eu tenho 8 entradas aqui, se eu não ligo nada nela, ou ela não recebe nenhum sinal digital, o que ela vai fazer? Aí o que ela faz daí? Ela não faz nada? Ou ela fica em flutuação, né? Aí eu posso, se eu quiser, e a entrada não receber um sinal fixo, eu posso chegar e posso tentar definir um sinal para ela, ou eu posso falar para ela assim, ó, você não está nenhum sinal fixo definido, né? Ou você vai cair em uma zona de alta flutuação, né? Uma zona de flutuação aí, vai ficar em flutuação, ou você não vai ter um sinal bem definido na tua entrada, ou você pode receber um ruído. Então eu posso colocar ela em alta impedância, eu definir ela como alta impedância, né? Então eu posso pegar e definir um outro sinal para ela ou colocar um sinal como não importa, né? Ou deixar ela sem ligação mesmo aqui no processamento do meu circuito. Que isso também tem uma definição para ela, né? Ele coloca aqui na apostila de VHDL, essa apostila aqui, retornando a apostila de VHDL, tem esses tracinhos aqui, ó, underline aqui, de não, don't care, né? Esses underline aqui, ó.
O Verilog, como ele foi implementado por alguns fabricantes e usuários da área de lógica reconfigurável, ele foi ou é menos adotado que o VHDL. O VHDL ele já foi sendo utilizado e foi criado na década de 80. O Verilog não, ele foi criado e foi padronizado depois que o VHDL. Então, o mais utilizado é o VHDL, mais conhecido o VHDL também, mas o Verilog também é. E também são os dois que são padronizados pelo I3E. Existe outra linguagem também, que é o System C, que é mais parecida com a linguagem C, mas o System C não chegou ainda a ser utilizado. Existem outras linguagens também alternativas para lógica reconfigurável. E além da lógica reconfigurável, eles são, como eu falei também, servem para o projeto de circuitos integrados digitais, já que serve para lógica reconfigurável, para o design de circuitos digitais, em lógica reconfigurável, também para circuitos digitais em geral, ou seja, para circuitos integrados digitais, com as técnicas também. Eu estava falando, aqui ele comenta, Register Transfer Level, nível de transferência de registradores, em que ele indica a relação, um diagrama esquemático, mais ou menos dentro do modelo de hardware que é utilizado pelo fabricante, né? A tecnologia do hardware do fabricante. Então, se vocês não encontrarem esse material de referência ali, aqui no Moodle, então ele está na minha página pessoal, tá? Eu vou passar para cá também, para o VHDL aqui, para deixar ele como referência. Quem quiser procurar, mas eu comento sobre o que vocês vão precisar aqui nas atividades assíncronas, nas aulas das atividades assíncronas. O Verilog é a mesma coisa que o VHDL, ele também pode passar do diagrama esquemático que é feito na ferramenta de EDA para Verilog e para o VHDL, assim como o VHDL. Você modificando uma opção no menu do projeto da ferramenta de EDA, no nosso caso, no ISE Design Suite, você pode passar do circuito digital em diagrama esquemático feito no ISE Design Suite para VHDL ou para Verilog. Então, você pode transformar o teu circuito digital feito no ISE Design Suite por uma linguagem, por código-fonte, em VHDL ou em Verilog. Depende da opção que você muda. Quando você inicia ou seleciona as opções para o seu projeto inicial, lá no início, quando você fez e selecionou as opções para o seu projeto, existe uma opção lá que você define a sua linguagem preferencial HDL, como Verilog ou VHDL. Então você pode selecionar a hora que vai mostrar o diagrama esquemático, ou vai converter a função do teu diagrama esquemático em HDL para Verilog ou VHDL, como linguagem preferencial. E você pode mudar isso depois no decorrer do projeto também. Então, para cá, a representação do circuito de diagrama esquemático em Verilog HDL é a mesma coisa que foi feita aqui em cima. A única diferença é que o circuito aqui foi feito em VHDL, a representação do circuito de diagrama esquemático em VHDL do circuito sequencial do temporizador. E aqui o mesmo circuito em Verilog. Então ele representa os mesmos circuitos aqui, o mesmo circuito, quer dizer, temporizador em VHDL e em Verilog. Ou seja, tanto em VHDL quanto em Verilog, ele tem que fazer ou executar a mesma função e tem a mesma representação do circuito em diagrama esquemático. Tem que fazer a mesma função. O que você faz em uma linguagem, se é possível fazer na outra.
Aí vai depender de qual você acha melhor trabalhar, ou tem mais conhecimento, encontra mais facilidade. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Quem quiser encontrar referências sobre aquelas funções utilizadas nas aulas lá, pode encontrar mais ali. Porém, ainda falta complementar aquele material de referência, aquela apostilinha do VHDL e modificar algumas coisas nela. Eu não sei se ainda falta algumas correções, mas eu acho que nos exemplos lá ainda faltam algumas correções também a serem feitas. Em mais alguns códigos lá de algumas declarações de VHDL. Eu sei que tem que complementar aquela apostila em VHDL. E talvez tenha que melhorar, ela tem que melhorar, né? Claro, mas eu acho que tem que complementar ainda algumas funções e os exemplos dela também. Aí, para isso, tem que testar, tem que elaborar eles, colocar na formatação daquela apostila. Ok? Uma boa tarde para vocês, então, e até mais. Qualquer dúvida, entre em contato, envie um e-mail, compareçam na permanência. Obrigado.